Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui com vocês sobre o Bruno Rodrigues, que tem procura e propostas no caso do futebol japonês. Quero trazer aqui e tirar algumas dúvidas sobre o jogador que ainda não foi comprado em definitivo com o Cruzeiro, né? Mas essa história já está bem encaminhada e quero falar aqui sobre mais um interesse do futebol exterior no principal jogador do Cruzeiro nessa atual temporada. Além disso, quero falar também sobre os ingressos vendidos para a partida de amanhã contra o Grêmio e a expectativa é de um Mineirão lotado para esse jogo extremamente decisivo, e também o lateral esquerdo Kaique. Será que ele está vivendo uma boa fase pela seleção brasileira? E só adiantando, tá? Ele é o melhor defensor da competição até aqui. E o que o Cruzeiro pode esperar numa proposta no meio do ano de times, né, do futebol europeu? Mas antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever em nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Contei com a ajuda de vocês para chegarmos a essa marca aqui, ó, de 38 mil inscritos e 300. Falta menos do que 20 inscritos aqui no canal. Então quem puder se inscrever, deixar seu like, compartilhar, sem dúvidas vai me ajudar demais. E bom, já que eu falei desse jogo contra o Grêmio, eu quero destacar aqui lá na Betsul essa ótima cotação para essa partida de amanhã, na quarta-feira, às 8 horas. Só você abrir o site, clicar aqui nessa opção de Copa do Brasil e vai estar lá esse jogo entre Cruzeiro e Grêmio. Uma vitória do Cruzeiro em casa pagando 2,13 a cada real apostado. Excelente cotação para esse duelo. Além disso, se você clicar nessa opção de mais, vai ter lá várias opções, como por exemplo, ambas as equipes vão marcar, só vai ter um gol na partida, enfim. O Cruzeiro que vai se sair classificado desse jogo também tem essa opção, caso o Cruzeiro vença nos pênaltis, por exemplo. Então, para você fazer seu registro na Betsul, que te dá 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito, o link vai estar aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Bom, quero falar sobre a parcial de ingressos vendidos, onde o Cruzeiro já na manhã dessa terça-feira divulgou, né, que 37 mil ingressos já foram, no caso, comercializados para essa partida. E assim, os ingressos estão esgotados porque, pelo que parece, essa vai ser a capacidade máxima, né? Eu até tinha que ter pesquisado um pouco mais para saber os motivos, mas o Cruzeiro já colocou como ingressos esgotados, né? 37.500, que é basicamente a metade do que na teoria suportaria o Mineirão. Se fosse pegar 60 mil, diria que não está nem 55% da capacidade. Então, para esse jogo, pelo menos, não vai ser no Independência. A expectativa é de que o gramado também não esteja no estado perfeito, até porque no jogo no domingo, né, entre Atlético Mineiro e Palmeiras, já dava para ver o gramado ainda mais desgastado. Parece que não melhorou nada, fez só piorar, e não acredito que deva ter muita evolução para esse jogo na quarta-feira. Enfim, se tiver pelo menos igual quanto foi contra o Fluminense, já dá para jogar, né? Porque o Cruzeiro, essa questão de não jogar em casa, não ter um estádio fixo, o gramado muito ruim, é algo que eu tô com receio de que vai prejudicar o Cruzeiro nessa atual temporada, até porque nem acredito que não vai se prejudicar porque não vai ganhar nada em casa, não, mas vai ter um risco maior de oscilar. Enfim, espero que isso não aconteça para esse jogo extremamente decisivo. Então, a torcida do Cruzeiro mais uma vez apoiando e indo com tudo, até o técnico Pepa nos vestiários aí depois do empate contra o Flamengo deu uma ênfase total para os jogadores focarem nesse jogo, essa decisão contra o Grêmio. Claro, o Cruzeiro já poderia ter saído com um resultado positivo lá contra o Grêmio jogando fora de casa, mas o empate também não ficou ruim no cenário geral e vai ter que vencer, caso queira, né, essa classificação para as quartas de finais, arrecadando também mais alguns milhões na conta. Se você for colocar ali com bilheteria e com a premiação, tranquilamente passando dos 5 a 6 milhões de reais. Bom, quero falar aqui agora sobre o Bruno Rodrigues e uma proposta e procura de times do futebol japonês para o atacante. Essa informação é divulgada pela TV Band Minas e pelo Thiago Fernandes, que inclusive na última terça-feira o jogador se reuniu com representantes de um clube japonês em um restaurante em Belo Horizonte, disse aí, né, no caso a TV Band Minas. Então é uma expectativa que o Cruzeiro já tem algumas semanas de fazer a compra em definitivo do jogador, que tem 33% dos seus direitos econômicos já comprados pelo Cruzeiro no ano passado, tá? Até trouxe aqui para vocês, valor total de 4 milhões de reais, o Cruzeiro seria, se não me engano, 20 parcelas de 200 mil por mês. Então o Cruzeiro já deve fazer esse quitamento e comprar um percentual que já está estabelecido em contrato para ter os direitos federativos. E aí sim, ao invés de ser a Tombense que escolhe qual que vai ser o destino do jogador, o Cruzeiro, né, já tem esse valor fixado e pode pagá-lo a qualquer momento até o final da temporada. Então esse risco dele sair existe, mas ele sair com um valor baixo, não rendendo nada para o Cruzeiro, essa possibilidade já está muito bem, diria que amarrada no contrato, né, para se ele sair, no mínimo render uma quantia que o Cruzeiro queira.
Então não acredito que vá ter negócio nesse momento, mas que com certeza, tendo o principal jogador ainda muito jovem, num setor que chama muita atenção, que é de um ponta, ele tem apenas 26 anos de idade, com certeza vai aparecer várias sondagens. Na atual temporada, o jogador de 26 anos soma até aqui 21 atuações, 7 gols e 5 assistências. Nos últimos jogos ele marcou contra o Grêmio, assistência contra o Flamengo também, e vem de uma fase muito boa. Desde a temporada, se você for pegar o início de 2021, né, quando ele sai do São Paulo, vai para o Famalicão de Portugal em março e joga muito bem também no futebol europeu antes de vir para o Cruzeiro. Igual eu falei, então por essa questão do Cruzeiro já ter esse contrato com ele muito bem definido, que tem, né, a prioridade na compra, um valor já fixado até o final do ano, e o Cruzeiro já deixou claro que vai fazer esse pagamento agora, nesse mês de julho, agosto, quando reabre a janela. Então o Cruzeiro está bem tranquilo em relação ao futuro do jogador. E aí sim, né, se aparecer uma proposta de um time japonês, enfim, da Rússia, que ele já foi especulado, aí vai ser outra história, vai ter que sentar, conversar, mas não acho que deva ter negócio nessa temporada, tá? Porque o Cruzeiro possivelmente, poderia chegar a 20 milhões de reais pelo Bruno Rodrigues, que seria muito complicado o Ronaldo abrir mão do seu principal jogador no meio da temporada, sabe? Pro ano que vem, uma proposta ainda maior, quem sabe? Mas por agora, acho que é apenas conversas, não vejo que, porque se reuniu então quer dizer que ele quer sair, ou por exemplo, já tem conversas para deixar o Cruzeiro, não acho bem assim, até porque especulações, rumores acontecem toda hora, e eu vejo que o que sai para mídia, o que nós ficamos sabendo, deve ser de 1%, né, do que realmente acontece. Enfim, se fosse para negociar o Bruno Rodrigues, nesse ano acho que ninguém negociaria, né? Mas se fosse no ano que vem, um valor que faria você se convencer de que valeria a pena, quanto seria? Se o Cruzeiro pagou 16 milhões no Wesley, quero muito saber a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários. Bom, para terminar aqui, quero falar sobre o Kaique, onde o portal, que faz um excelente trabalho, o portal Cruzeiro Notícias lá no Twitter, trouxe informações sobre a fase dele no Mundial, um pouco mais de números lá do SofaScore, que eu achei bem legal, deixei aqui para vocês. Onde ele é basicamente o melhor jogador sul-americano, o melhor jogador mundial, né, do Sub-20 na defesa, 3 jogos, 5 passes decisivos para gols, 6 de 10 dribles curtos certos, 70% dos duelos ganhos, 22 bolas recuperadas, que é o primeiro nisso, 8 desarmes, o melhor lateral esquerdo nesse quesito, 7 interceptações e 3 faltas, no caso que ele fez, e sofreu 12. Então você vê que mesmo sendo um defensor, ele sofre mais faltas do que faz. É muito bom jogador. E enfim, o Brasil que se classificou, né, na primeira colocação, vai enfrentar a Tunísia na próxima fase, no caso em busca de uma classificação para as quartas de finais. A chave do Brasil que é bem tranquilo, tá? Acho que o Brasil tem tranquilamente o potencial de ser campeão e chegar, eu diria que sem grandes adversários pela frente, até a semifinal ou até mesmo na final. Então o Kaique vem de uma fase muito boa desde o Sul-Americano Sub-20, onde ele revezava a posição, se não me engano era com o Patrick, lateral esquerdo do São Paulo. Só que o Kaique nos últimos jogos do Mundial já vinha ganhando mais projeção e o Patrick foi cortado, né, pelo São Paulo, não foi convocado para o Mundial Sub-20 e o Kaique sim. Então ele está sendo titular incontestável e pela fase com certeza vai aparecer times interessados. Já trouxe aqui na semana passada que o Porto de Portugal era um dos times que especulava a situação do Kaique. O Cruzeiro já recebeu proposta, se não me engano, do Chicago Fire, mas alguns times da MLS ofereceram 7 milhões e 800 mil reais para o Cruzeiro depois do Sul-Americano Sub-20 no final de fevereiro, né? O Cruzeiro recusou, estava esperando porque ele teria mais espaço no clube, jogou pouco, só 5 jogos profissional nesse ano, mas essa convocação no meio do ano, aí sim, depois desse Sul-Americano, eu sinceramente não vejo o Cruzeiro vendendo ele por menos de 15, 20 milhões, porque, cara, é um lateral esquerdo, apenas 21 anos, né, o Kaique, não, 20 anos, né, Mundial Sub-20, então ele tem 20 anos ainda, cara, no mínimo 25, 30 milhões, porque ainda assim é muito pouco, né, 5 milhões de euros, 6 milhões de euros para um jogador que, na minha opinião, já é uma realidade, ele só não é titular do Cruzeiro hoje, porque, por exemplo, reta final do ano passado ele jogou a reta final da Série B, 6 jogos e 1 assistência, aí virou o ano, ele foi pro convocado para a seleção, aí não teve essa sequência, logo depois que ele volta, o Cruzeiro numa fase terrível, mas o Marlon já estava jogando como titular, ele entra em algumas partidas, joga ali 4, 5 jogos e começa o Mundial, né, a preparação, ficando no total mais de 9 jogos que ele vai ficar fora do Cruzeiro, e se ele for negociado, nem vestiria mais a camisa do clube. Quero que você deixe aqui embaixo quanto que acha que seria um valor justo pelo jogador, que eu queria ver mais ele com a camisa do Cruzeiro, tá? Foram aqui apenas 12 partidas desde quando ele tem mais espaço em 2022 e apenas uma assistência. Enfim, deixa aqui embaixo a sua opinião nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever em nosso canal, conferir outras sugestões de vídeos que eu já trouxe aqui para vocês.
esse vídeo de manhã que eu falo sobre um jogador do Atlético Paranaense em reta final de contrato. 2, um que o Cruzeiro tem interesse e outro que eu acho que seria uma ótima opção tá aqui para vocês. E às 5 horas vai ter outro vídeo aqui no canal falando sobre o Marinho, tá? Liberado pelo Flamengo. Será que ele poderia chegar no clube? Enfim, volta aqui no canal, ative as notificações, 5 horas tem vídeo novo para vocês. E o link da Betsul para você apostar na descrição. Valeu, galera!